Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Nessa aula eu vou estar apresentando para vocês aqui a atividade 1. Esta será a sua primeira atividade. Nela você deverá obrigatoriamente apresentar o problema da pesquisa, tema, objetivo geral específico e a justificativa. A justificativa, eu vou gravar um vídeo somente para abordar a justificativa e as etapas que vão compreender e desenvolver essa etapa. Então eu vou fazer aqui em duas partes, uma falando somente do problema, tema, objetivo geral, objetivo específico, e a outra da justificativa. Então essa aqui é a atividade 1, não adianta inventar moda, é essa aí que é a atividade que você tem que fazer. Indo mais para frente, nós vamos trabalhar com esse manual embaixo dos braços, que ele vai ser o nosso guia. Eu preciso fazer um problema que deve ser apresentado em forma de pergunta e vale 600 pontos, sendo que o mesmo a base para o objetivo geral e deve estar diretamente ligado ao tema. Então eu quero fazer um tema, né? Então vamos pensar aqui no nosso tema, que eu já defini, já mostrei como é que define esse tema. Então eu já tenho esse tema, vou copiar ele aqui para ficar fácil, para não ficar descendo e subindo toda hora. E aqui na parte de introdução 1.1 tem problema. Cuidado que esse espaço vazio aqui, ele não apague ele, que nós vamos usar depois. Então eu vou vir aqui, vou colar o tema. E aqui eu vou vir com um problema. Deixa bem claro, o problema precisa estar escrito em forma de pergunta. Escreva seu título em forma de pergunta. Acrescenta algo a mais, acrescente algo que você gostaria de saber sobre aquilo. Então é comum nós termos algumas dificuldades logo no início, mas nada nos impede. Então o que eu proponho para vocês aqui, nesse caso que eu estou construindo, é uma área que eu não tenho domínio, essa área de contabilidade, eu sou administrador e também matemático, então vou tentar aqui. Quais são as contribuições que os indicadores financeiros podem viabilizar aos gestores na tomada de decisão? E aí eu coloco uma interrogação e verifico. O problema de pesquisa deve ser apresentado em forma de pergunta. Tem interrogação? Sim. Ele está com base no tema, ok, ele vai ser a base do meu objetivo geral e está de acordo também com o macrotema, então está tudo certo. Então eu vou copiar agora tanto o problema quanto o objetivo, para já ficar copiado aqui, e vou tirar esse fundo que está aqui, ó. Tirando esse fundo, tiro o realce de cor, tirei. Caso o seu texto ele esteja nesse formato aqui, ou ainda por cima assim, repara que ele não está alinhado aqui no canto. Então primeira coisa, você verifica sempre se o texto está justificado. Como que ele está colado aqui? Você pode verificar aqui o espaçamento, que vai ser 1,5. Então é importante, às vezes, você está verificando esse espaçamento. E todo o texto ele vai começar com uma tabulação em cima do número, em cima da tecla Caps Lock, aqui deixa a letra maiúscula, tem a tecla Tab. E é só você dar um Tab, uma tabulação, que ele vai funcionar. Ele vai vir para 1,25 centímetros da margem. Então isso aqui é normatização. Então se eu já tenho o problema definido, eu posso tirar esse título daqui. Agora eu vou partir para o outro, objetivo. Apresentação do objetivo geral definido de acordo com o problema da pesquisa, definido de acordo com a pergunta. 3 objetivos específicos que detalham o objetivo geral. Então eu preciso pensar primeiro no objetivo geral, que tem que estar de acordo com o objetivo, de acordo com o problema. Se eu quero saber quais são as contribuições, eu posso escrever compreender, que é um dos verbos, e aí a gente vai lá para o manual. O objetivo deve ser apenas uma frase clara e concisa e deve iniciar com um verbo no infinitivo. E aí ele deu exemplos: discutir, compreender, descrever, demonstrar, comparar, apontar, elaborar, conhecer, entender e estudar. Eu não gosto desse verbo apontar. Então, quem é que é meu aluno aí, não vem com apontamento do meu lado não, que você parece que está apontando o dedo para alguém. Se apontou, é aquilo. Então você tem que escrever, não é apontar. Então você vai compreender as. E aí você pode vir aqui, ó, e copiar
né, que seria a mesma coisa. Você transformaria pergunta em objetivo. Compreender as contribuições que os indicadores financeiros podem viabilizar o gestor na tomada de decisão. Então, deu no mesmo, mas se você quiser mudar um pouquinho, você pode mudar de certa forma alguma ordem aí, né? Fica mais romantizado aí. Compreender as contribuições, até aí vai tudo igual, dos indicadores financeiros nas tomadas de decisões dos gestores. Pronto. E aí acredito eu que aqui deveria ser decisões, mas tudo bem, vamos lá. Agora eu já tenho o objetivo, então dou uma tabulação aqui no início para fazer certinho e já tiro essa coloração de fundo dele. Objetivo específico, vamos voltar no manual para a gente ver. 3 objetivos específicos que detalham o objetivo geral. O objetivo específico deve ser apresentado como tópicos e iniciado com o verbo no infinitivo. Então, tópico cria-se nesse botão. Então, clica em tópico, criou o tópico. Então, o primeiro tópico que eu quero fazer para construir isso é apresentar os conceitos de contabilidade. Então, conceitos de contabilidade. Nesse sentido, eu estou fazendo um conceito de contabilidade, mas você vai fazer o que dele? Você precisa colocar um verbo para iniciar. Então, vou vir colocar o verbo. Apresentar os conceitos e contabilidade, escreva sempre com letra maiúscula. Então, ok. Segundo, eu quero ver, já falei da contabilidade de forma geral, vou falar agora das demonstrações contábeis, porque os indicadores dependem das demonstrações. Então, venho aqui, conhecer as principais demonstrações contábeis e seus conceitos. E, por fim, descrever os principais indicadores financeiros. Então, eu fui simplesmente fiel e para eu compreender as contribuições, eu preciso passar por todo esse caminho. Então, deleto esse problema, deleto o tema e aí já fica como estava. Repara bem que aqui são tópicos, então a gente começa, o primeiro fica com ponto e vírgula, o segundo com ponto e vírgula e o terceiro fica com ponto. Tem algumas pessoas que a gente gosta até de realçar o tema, então indicadores financeiros é algo que você vai usar muito, então dê ênfase para ele. Coloca as iniciais com letras maiúsculas. Demonstrações contábeis é algo que você vai usar bastante, também dê ênfase. Né? Então, indicadores financeiros, também dê ênfase. O que é importante? Uma vez você utilizou tudo com maiúsculo, demonstrações contábeis, toda vez que aparecer demonstrações contábeis, você vai sempre estar iniciando com letras maiúsculas. Se você quiser deixar sempre minúsculo, não tem problema. Isso aqui é só uma forma de dar ênfase ao seu estudo. Aqui são só alguns exemplos, tá? Então aqui eu falei do problema, falei dos objetivos geral, falei do objetivo específico e de forma geral já tinha abordado bastante sobre o tema. Esse tema eu estou discorrendo sobre ele, eu não tenho domínio sobre ele, não é a minha área de atuação, mas é algo que eu tenho como uma forma de tentar aprender um pouquinho mais e mostrar para vocês que é possível falar de um tema sem você sequer conhecer ele. Então, um TCC é acessível para você escrever, é fácil de você escrever esse TCC no formato de referencial de revisão bibliográfica. A parte da justificativa tem um vídeo só para ela. Deixe nos comentários qualquer pergunta que você tenha, deixe nos comentários algum item que você gostaria de ver ou rever e qualquer coisa, conta com a gente, conta com o nosso apoio.